Boa tarde a todos. Ainda não são 6 horas, vamos aguardar nossos amigos entrarem, né? Vamos lá, vamos esperar uns minutinhos. Espero que vocês todos estejam bem. Oi, Lucélia. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Você está bem? Estou recuperando. Bem? Uhum. Então tá bom. Tá melhorando, tá recuperando, tá bom. É, segunda-feira eu vou voltar ao médico e vamos ver o que ele vai falar. Certo. Esperar o pessoal entrar, a Marli não vai entrar, né? Então, vou achar falta da Marli. A gente acha falta, né, quando um falta, né? Quando você faltou, não veio também, achei falta. Uhum. O grupo está coeso, né? Está todo mundo junto. A gente acha falta. Da Fernanda também. A Fernanda deve entrar, né? Porque ela tem algo para fazer hoje, né? Que ela vai fazer a lista, né? Certo. Vamos esperar, né? Daqui a pouco o pessoal já está entrando. Amanhã você vai lá no abrigo, né? Vou sim. É. Eu ia falar, se Deus quiser, eu vou, mas Deus quer, né? Ele quer, às vezes a gente que não vai, né? É, A Cláudia. e eles ficam contentes quando a gente vai, né? Sim. Boa noite, boa Boa noite. noite, Cláudia. Ézio. Ézio, não. Ézio não está aí hoje? Não, e eu não estou conseguindo ligar a câmera, gente. Está dando desativada a câmera e eu não consigo ligar, não, tá? Oxe. Eu não sei o que deu. Tá, câmera desativada. Uhum. Você está melhor, primo? Estou recuperando, primo, devagarzinho. Você está com os olhos meio caídos, né? Não foi fácil, não tem sido fácil, não. Eu imagino. Eu só tive uma vez pedra no rim e olha, não foi brincadeira. Mas tudo bem. O pior que pode acontecer é eu morrer, aí a vida continua, então tá tudo certo. Credo. Não é verdade? Me poupa. Não é verdade? Ai, Mas não, eu vou chatear vocês por muito tempo ainda, eu acho. que bom. Esperar o Carlos, a Ivane, e aí a Fernanda também vai fazer alguma coisa, né? A Fernanda vai fazer a leitura. A lista. Se por acaso aí a Conceição. Oi? A Conceição está entrando. Tá. Aí. É que vem como Margarida Bernardes, eu fico pensando quem é, depois que eu lembro. Boa noite. Boa noite, Conceição. Boa noite. O duro que a pressa inicial é a Eliane. Será que o Carlos vai entrar a tempo? Bom, qualquer coisa, se vocês não se importarem, a gente muda um pouco, né? A ordem dos fatores, né? Já está 6 horas já. Bom, Cláudio, você que não tem nada aqui, porque veja, a prece inicial é a Eliane, o Evangelho sou eu, o Livro dos Espíritos é o Carlos, Vibrações é a Lucélia, a lista é a Fernanda e a prece final é a Conceição. Já são 6 horas, você não quer fazer? Posso fazer da minha forma, desculpe? Claro sim. Então tá bom, é que eu fico meio assim, porque tem tudo tão certinho. Vou pedir, então, vamos fechar os olhos. Isso, vamos lá. E pensar em Deus, tá? Todo-Poderoso,
pedir aos espíritos amigos, a corrente dos médicos espíritas, doutor Bezerra de Menezes, que coloque vibrações, que mande para a gente vibrações para o nosso corpo, para o nosso primo, para o meu primo também, que está aqui doente, junto com a gente, e que Deus permita que a gente consiga fazer todo o estudo de acordo com os nossos mentores espirituais, ouvindo a vibração, a intuição que eles nos dão para aprender. Nós somos aqui meros aprendizes, né? Não somos aqui donos de nenhuma verdade. A verdade só Deus possui. Quero pedir também pelos povo que está em guerra, pelos países que estão em guerra, que faça, Deus permita, que coloque consciência no pessoal que governa, nesses governantes que estão matando um monte de gente. Peço pelos orfanatos e pelo pessoal de rua, por todas as pessoas que precisam de nossa ajuda. Eu queria poder rezar um Pai Nosso, se vocês não se importarem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Perdoe os nossos inimigos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Assim seja. Desculpa, eu estou meio nervosa, que é a primeira vez que eu faço com vocês. Não. Fiquei com medo de errar alguma coisa. Desculpa, Eliane. Oi, Eliane. Oi, Carlos, Fernanda. Oi, Fernanda. Oi, Eliane. Gente, vocês não estão me vendo, mas aqui não dá. Tudo bem, dona Clarinda? Oi, dona Clara. Tudo bem? A gente fez uma inversão porque vocês não entraram, né? Nossa, então, tudo bem, Carlos? Vocês não abriram o áudio. Agora sim. Agora ouvimos vocês. Desculpa o atraso. Tem problema, Cláudia aí. Certo. Então, a gente só vai inverter um pouquinho, como a Eliane, você se importa de... bom, aí não tem realmente... Bom, eu vou fazer... Diga, Conceição. Eu me perdi aqui, não assentei aqui o papel. Qual é a página? Não assentei, desculpa. Eu vou ler o Evangelho agora. Tá bem. É página 201, pelo menos no... Ele varia é o duelo, né? É a página 201 do Evangelho. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. E tem 11, o duelo. No meu é 181 a página. De um para outro varia. Certo? Posso começar? Pode. Então vamos lá. Um pouquinho. Então, o duelo, Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. E tem 11. Gente, esse assunto tem 6 itens. Tá? Eu vou ler 2, porque isso é bastante longo. Tá? Então, item 11. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve levar a um destino certo, faz pouco caso das contrariedades do caminho e dele nunca se desvia. De olhos fixos na meta a que se destina, pouco lhe importa se os obstáculos e os espinhos do caminho podem lhe causar danos, já que eles apenas o roçam sem o ferir e não o impedem de avançar. Arriscar a vida em duelo para se ver é uma injúria. É recuar diante das provações que tem que passar.
é sempre um crime aos olhos de Deus, se não fosseis enganados como sois pelos vossos preconceitos. O veríeis como uma coisa ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. É crime o homicídio pelo duelo, até mesmo a vossa legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de tirar a vida de seu semelhante. É crime aos olhos de Deus que vos indica a vossa linha de conduta. Nesse caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que sereis perdoados conforme o perdoardes. Pelo perdão, vos aproximais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus não terá chegado. Reino de paz e de amor, que deverá afastar para sempre de vosso planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo existirá em vossa língua apenas como uma lembrança vaga e distante de um passado que não existirá mais. E os homens só admitirão disputar entre si em competições na nobre prática do bem. Sobre essa parte do duelo, né, depois eu leio a outra. Na época em que foi escrito esse livro, o duelo era uma forma bastante comum de curar de problemas da honra, né? A pessoa que sentia sua honra difamada, ele resolvia fazer um duelo. Adolfo acertou certo, né, na mosca, porque hoje não existe mais duelo. Né? Ninguém faz mais, ninguém duela mais. A palavra duelo, ela existe somente quando se fala de um duelo de canções, duelo de quaisquer outras coisas, menos um duelo em que um mata outro. Mas o mais importante por trás dessa lição, na minha opinião, é a questão do orgulho, né? Porque se a gente acha que a honra foi ferida, né? Se a nossa honra, o nosso orgulho foi ferido, na verdade, o nosso orgulho foi ferido. E aí é uma oportunidade de nós praticarmos a lei do perdão, certo? E também, né, não é só essa questão, né, da lei do perdão. É uma questão de você entender todo o mecanismo que levou alguém a fazer algo contra você. Nós sabemos que nossa mente, né, ela está sempre fervilhando de pensamentos, né? E muitas vezes a gente acaba abaixando a vibração e, no fim, quem é culpado por aquele problema que acontece somos nós mesmos, né? Você vê alguém fazendo alguma coisa errada, você vai falar, sabe? Muitas vezes a gente nós mesmos criamos uma situação. Então, perdoar é entender entender todo o mecanismo pelo qual as coisas acontecem, né? E o amor, né? Tem que ficar no final de toda ação. Alguém gostaria de comentar essa primeira parte? Acrescentar? Tranquilo. Hein? Ok? Então, vou ler a segunda parte, o item 12, que foi passado para nós por Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Ele fala assim: o duelo pode, sem dúvida, em alguns casos, ser considerado como uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é de forma indiscutível a prova de uma covardia moral semelhante ao suicídio.
O suicida não tem a coragem de encarar de frente as contrariedades e aflições da vida. E o duelista não a tem para suportar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: coloca a tua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá? Por essas palavras, Jesus não condena o duelo? De fato, meus filhos, que coragem é essa, nascida de um caráter violento, sanguinário e colérico, e reage à primeira ofensa? Onde está, então, a grandeza da alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre do fundo de uma consciência, uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi necessário sangue para salvar minha honra, dirá ele. E a essa voz. Mas ela lhe responderá: tu quiseste salvá-la diante dos homens. Dos homens, pelos poucos instantes que estavam a viver na terra. E não pensaste em salvá-la perante Deus? Pobre tolo. Quanto sangue o Cristo vos pediria por todas as ofensas que lhes tendes feito? Não somente o machucastes com os espinhos e a lança, não somente o pregaste na cruz infamante, mas ainda em meio à agonia, ele pôde escutar as zombarias que lhe foram dirigidas. Que reparação após tantas ofensas vos pediu ele? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus caráteres. Tal como ele, perdoai e orai por aquele que vos ofende. Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns aos outros e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e à ofensa com um perdão. Sem dúvida, o mundo se voltará furioso contra vós, e vos chamará de covardes. Elevai a cabeça bem ao alto, e mostrai que a vossa fronte também não receia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo. No entanto, que vossa mão nunca queira ser cúmplice de um homicídio, que permite, digamos, uma falsa aparência de honra, mas que é apenas orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu a direito à vida, e de morte uns aos outros? Não. Esse direito somente a natureza o tem, para se reformar e se reconstruir a si mesma. Mas quanto a vós, nem sobre o vosso corpo tendes direito. Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus. E tanto sobre um como sobre outro, a soberana justiça atuará em longos e dolorosos sofrimentos. Se ele ameaçou com sua justiça aquele que dissesse a seu irmão: és louco, quanto mais não será severa a pena para aquele que se apresentar diante dele com as mãos manchadas de sangue de seu irmão. Eu estava lendo essa segunda parte e me ocorreu a questão da guerra, né? A Cláudia já tinha pensado nisso quando a Cláudia mencionou a guerra. Ela é muito parecida com isso que a gente está vendo aqui, porque as pessoas elas dão motivos verdadeiros para começar uma guerra. Mas não existe, assim como não existe motivo verdadeiro para você matar alguém, não existe motivo verdadeiro para uma guerra. Uma guerra, ela é errada, tanto quem começa quanto quem aceita. Né? Esse tipo de conflito, ele não vai ter mais lugar
no plano, no mundo de regeneração. Isso não vai existir mais. Muitas coisas, pode parecer uma coisa muito assim, diáfana, né? Mas é muito sutil, como assim eu vou resolver a questão? Ora, hoje nós já temos a diplomacia. Né? Para que existe a diplomacia? Para que se resolvam os problemas com conversa, com ideias, com tratados, e não com ogivas, né? Não com espingardas, não com espadas. Então, a gente precisa realmente considerar aquela frase, né? Amai-vos uns aos outros. A gente, todo instante, nós vemos aqui nas nossas reuniões os espíritos falando sobre amor. Amor, amor, amor. Se no momento de cólera, de raiva, a gente pensasse no amor, peraí, será que eu estou realmente seguindo a lei do amor? Isso pode parecer uma coisa irreal, né, no mundo que a gente vive, mas é a verdade, gente. Essa é a verdade. Se a gente não fizer isso, não colocar tudo que a gente faz o amor, que mundo que a gente vai dar para os nossos filhos, netos e outros que vêm, né? Diga, Cláudia. Eu acho que o que a gente pode aplicar na vida prática, eu sei que a gente fala muito, eu falei em guerra, porque eu estou horrorizada, gente. Toda vez que assisto televisão, eu fico horrorizada, vendo a situação de criança, sabe, gente indefesa ali morrendo porque decidiram que um pedaço de terra vale mais do que uma vida de um monte de gente. Isso ficou horrorizado. Mas eu acho que o que a gente pode levar nesse capítulo, o ensinamento básico, eu acho que se colocar no lugar do outro, né? Por exemplo, eu nessa semana tive uma situação parecida. A semana passada eu até falei, eu estava com muita raiva, chateada, né? Eu até comentei alguma coisa parecida. E a mesma pessoa veio me pedir, me ajuda, porque, infelizmente ou felizmente, né? Acho que os mentores já colocam aquela pessoa assim, você fala, ai, meu Deus do céu, sabe, a gente colocar no coração, e se fosse eu? Né? Eu me coloquei no lugar da pessoa e falei assim, e se fosse eu que precisasse de ajuda? Né? Aí não, e ajudei, primo, e ajudei. Eu acho que a gente vai aprendendo, eu acho que nesse capítulo o que mais a gente pode servir para a gente diretamente é isso, se colocar no lugar do outro. Eu sei que o negócio de dar o outro, né, o outro lado do rosto para bater é né, uma situação meio assim, mas se colocar, se eu precisar de ajuda amanhã, né? A mesma pessoa que nos chateia, nos deixa com raiva, não sei o quê, né, que a gente... Aí vem e pede para você ajudar. O que você faria, primo, se estivesse no meu lugar, por exemplo? Então, é uma situação difícil, né? É difícil aceitar, né? Mas sabe qual que é a melhor, uma coisa que eu, pelo menos, tenho que fazer? Eu era muito impulsivo, né? Eu sou. Eu era extremamente impulsivo. Hoje, a hora que acontece alguma coisa, eu paro. Paro, respiro, conto até 10, encho a boca de água, né? E aí, quando eu esfrio a cabeça, isso está me ajudando bastante, ultimamente. Mas eu era extremamente impulsivo. Extremamente. Mas eu acho que é isso. Eu Alguém acho mais? Não, perfeito, prima. Obrigado. Alguém mais? Tranquilo. Bom, então, na sequência, o Carlos vai ler o Livro dos Espíritos, né, Carlos? Exatamente. Então, andale. União da alma com o corpo. Faremos hoje da 344 até a 352. Na semana que vem a gente conclui com 353. Em que momento a alma, 344, em que momento a alma se une ao corpo?
A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga com um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o momento em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então, a gente estudou na semana passada que o momento do encarne ele é na concepção. E ele começa ali e se dá com o nascimento. Então, a concepção já está o espírito designado para aquele corpo que vai começar a vida. O momento do reencarne, ele toma aquele corpo de fato. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? A união é definitiva, no sentido de que o outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Ou seja, o espírito está designado para aquele corpo. Ele vai reencarnar. Mas ele pode refugar. Eu não quero. E aí ele vai assumir as consequências disso. E pode fugir. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer? Parece muito simples, muito banal, né? Mas é que nós temos essa questão de dar muito peso. Porque, na verdade, é muito simples. Ele escolheu uma vestimenta. Essa vestimenta não vai dar certo. Ele escolhe outra. Ah, mas é tão frio. Não, não é frio. É a realidade. É que nós temos aquele hábito de, mas ele vai escolher como que eu vou fazer, como que vai ser comigo. Não, é simples, é muito fácil. Ele vai escolher. Não deu certo, ele escolheu outro corpo. E vai reencarnar. Pois não, Marcelo? Então, interessante que você falou da frieza, né? Mas veja, os espíritos, não é que eles são frios, como o Carlos falou. Na verdade, eles sabem que a nossa vida é eterna. Então, na verdade, foi um entrave momentâneo, não é? A gente fica desesperado, né? Né? Uma coisa que não dá certo, a gente arranca os cabelos, né? Mas para o espírito, não ter dado certo uma vez é tentar outra. O espírito é eterno. Né? Então, e ele sabe disso, né? O dono da carcaça sabe disso. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias antes de nascer? Porque o ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente,
como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Então, eu já quis emendar com a 347, por quê? Um desencarne prematuro, a gente precisa ter muito boa análise disso. Porque, via de regra, o desencarne prematuro, a criança nasceu e já desencarnou. Por que foi assim? Porque o pai, a mãe, os pais precisariam passar por aquilo. Então, de novo, né, por mais frio que pareça, é uma questão que o espírito sabe disso. Ele vai reencarnar. E ele sabe que aquilo que vai acontecer é para passar por uma prova dos pais. Pois não, Paulo? Ô, Carlos, eu ouvi uma vez falarem que também essa morte prematura pode ser que o que o espírito precisava naquela hora era pouco tempo que ele precisava naquela reencarnação, que seria uma prova para ele também, para o espírito, não só para os pais, você entendeu? Que ele precisava daquele período da gestação passar por aquilo. Isso seria correto, certo? Também? Sim, sim, também. O que acontece? A gente costuma dizer que não há uma receita de bolo. Então, não é um acontecimento, não significa que é linear e sempre é isso. Não é. Nós precisamos interpretar o que aconteceu e por que aconteceu. E nós não temos todos os dados para fazer essa interpretação, concorda? A gente não tem todos os dados. Por que esse espírito nasceu e já desencarnou? Eu ouvi É uma pai? vez. É mãe? É ele que não estava no momento? A gente não sabe. Então, existe, sim, essa outra situação. Ele pode vir e não ficar muito tempo para ele. Porque ele, em outro momento, faltou pouquíssimo tempo para ele terminar a encarnação dele, né? A reencarnação passada. Então, É isso, exatamente isso. Exatamente isso. Que faltou um tempo para ele completar determinada missão, que eu ouvi isso uma vez. Sim, sim. É uma das hipóteses, né? Isso, exatamente. Como a gente fala, dentro do que nós aprendemos, não existe uma receita. Ah, se aconteceu é isso. Não. Precisa ser avaliado cada caso é um caso. Então, pode ser esse, pode ser o outro, não tem problema nenhum. Perfeito. O espírito sabe com antecedência que o corpo que por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Sabe. Algumas vezes, mas se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Ele sabe, mas às vezes o recuo ante a prova é porque ele pensa assim: puxa, eu não vou dar conta. Se eu não vou dar conta, eu prefiro recuar. Mas, de novo, isso pode ser, ou pode ser também outras situações. Não existe uma regra única dentro da nossa reencarnação, dentro do que nós estudamos o Espiritismo, não tem um único jeito de ser. Certo? Hipóteses. 349. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Ou seja, não é ele ficou uma reencarnação. A próxima vai ser imediata? Não necessariamente. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, se não me falha a memória. Nós precisamos trazer para os dias atuais. Então, ele foi escrito
E nós, hoje, precisamos entender a questão da reencarnação. Se eu for reencarnar, e estou aqui para reencarnar, preciso da reencarnação, e depois eu recuo, eu posso perder uma chance, porque eu pulei para trás. Eu realmente abandonei. Então, eu preciso estar com a minha, nesse momento do projeto reencarnatório, muito ciente do que eu estou fazendo. Eu não posso abandonar. Eu preciso estar ligado para poder reencarnar. É uma necessidade. Nós não podemos esquecer que hoje as reencarnações estão cada vez mais difíceis. Por quê? Porque as famílias não estão crescendo no mesmo nível de antigamente, um filho, 2 filhos, nenhum. Então, se eu tenho a oportunidade de reencarnar, eu não posso copiar. Eu preciso aproveitar essa oportunidade por unhas e dentes. Então, eu preciso estar realmente ligado para que ela ocorra. 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita. Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar sua escolha, de modo de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga. E, se a considera acima de suas forças, é então que se recorre ao suicídio. Então, imaginem, ele vem e reencarna, e aí ele acha que aquilo que está acontecendo com ele é muito para ele. Não era mais para ser daquele jeito. E ele recorre ao suicídio. Imagina, que nós escolhemos a nossa reencarnação, nós nos reunimos com a equipe espiritual, escolhemos o que a gente quer, como vai ser. E aí, quando a gente reencarna, o véu do esquecimento, ele traz para a gente esse esquecimento. Então, eu já não sei mais o que eu escolhi. Só que chega na hora que eu acabo refutando. Eu não quero mais. Eu quero fazer diferente. Eu não quero mais estar trabalhando. Eu não quero mais estar com as pessoas com quem eu queria estar. É muito difícil. Então, nós precisamos estar muito ligado com os nossos irmãos, com o nosso anjo de guarda, com o nosso mentor, com o nosso guia. Por quê? Sempre orar. Pois não, Marcelo? Isso me lembra, não sei se vocês já assistiram o Nosso Lar 2. Alguém ainda não assistiu? Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Vai. É mais ou menos disso que trata, né, do que o Carlos falou, no filme. Porque são 3 homens que reencarnam dentro de um projeto, né? E aí cada um tem um caminho. Aí tem aquele que faz, né? Tal, consegue desenvolver o projeto. Tem o outro que faz o projeto, mas ele acaba caindo, né? Na tentação do dinheiro, da fama. E tem aquele outro que fica rico e não quer nem saber de nada, né? Então, é isso. A gente não lembra, né? Quando a gente encarna, a gente não vai lembrar do que a gente programou. Se bem que, eu não sei vocês, mas todos nós, né, se nós conseguimos colocar nossa vibração bom patamar, né, a gente sente
a necessidade de fazer algo. Né? A gente sente a necessidade de fazer algo. A gente sente que tem alguma coisa que a gente deve fazer, né? E só que nesse primeiro instante a gente não sabe. Mas depois as coisas vão se descortinando, né? Só tem que colocar a mão na massa. É isso. Podemos continuar, pessoal? Boa noite, pessoal. Cheguei agora, que eu saí com a minha filha. Olá, é 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado de mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono no corpo, à medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito. Para a gente reencarnar, a gente vai recobrando essa consciência aos poucos. Não é imediata. E o espírito consegue isso no momento da concepção, no momento do reencarne. E vai ainda até os 7 anos que ele vai recobrando toda ela. Então, nós vamos recobrando aos poucos. A gente lembra de tudo que a gente combinou no projeto reencarnatório? Lembrar propriamente dito, como a gente costuma lembrar das coisas que a gente faz aqui? Não. Mas a gente tem aquela vaga lembrança. Poxa vida, isso aqui parece que eu já vi. Isso aqui parece que já aconteceu comigo. Isso aqui, então a gente tem essa vaga lembrança. E vai fazendo com que a gente vai moldando o nosso espírito na encarnação atual. No momento do nascimento, a última de hoje, o espírito recobra imediatamente a plenitude de sua faculdade? Não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que acorda e se encontra numa posição diferente do que ocupava antes de dormir. Então, nós vamos recobrando isso aos poucos, quando a gente reencarna. Não é tudo de uma vez. Mesmo que a gente seja um espírito um pouco mais preparado, um pouco mais evoluído. Aos poucos, nós vamos recobrando tudo aquilo que a gente combinou, tudo aquilo que a gente queria. E aí, nós vamos fazer com que as coisas vão sendo diferentes e vamos crescendo com o passar do tempo. Pois não, Paulo? Desculpa, mas tem uma coisa que eu vou até repartir com vocês, 2 situações bem assim, sobre esse tema, né? Que aconteceu na minha vida e na vida da minha família, né? A mais próxima, desculpa, mas a mais próxima, né? Eu, por exemplo, eu tinha raiva da minha mãe. Quando eu era pequena, eu tinha muita raiva da minha mãe. Sem motivo. E a minha mãe também não chegava perto de mim, não. Depois de muito tempo, que eu fiquei sabendo que ela ia me abortar. Tá? Quando eu fiquei grande, ela falou, eu tive uma ocasião que eu ia te abortar. Eu tinha raiva da minha mãe e ela parecia também sentir alguma coisa assim, ela não ficava confortável, ela falava, essa menina é estranha, eu não gosto dessa menina, entendeu? Quando eu era pequena, eu ouvi muito isso, né?
E eu acho que nós éramos espíritos que a gente tinha que fazer. Eu amo minha mãe de paixão agora, tá? Acerto. Tá? Mas é um acerto, a gente tinha um acerto. Ela ia me abortar. Ela ia me abortar. Quando ela viu um espírito, ela não era espírita, tá? Quando ela saiu, a amiga dela chamou para sair para o aborto, ela viu um menino falando, fazendo assim para ela. Não, 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 sabe? Com o dedo. Ela se assustou e não foi para fazer o aborto, senão não era para eu estar aqui. E outra situação também é com o meu sobrinho, tá? Ele pegou um pianinho assim, desde pequeno, tá? Ele pegava piano, até de brinquedo, ele tirava música. Mas era assim, impressionante, mas era música assim, música mesmo. Não música pim, 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 não. Ele tirava a música. Música de sinfonia, o Daniel tirava. Era coisa assim impressionante. Que era, É que acho a que, minha- de vida passada. Mas devido à situação da minha irmã, tudo, ela não levou isso para frente. Mas para mim, ele era um pianista na outra reencarnação. Porque a maneira com que ele lidava com o piano, até de brinquedo, eu cheguei a comprar um órgão para ele, tudo. Mas era impressionante, impressionava, juro por Deus. Então, eu acho que alguma coisa das outras encarnações a gente traz para cá. Sim, com certeza. Mas, né, são os prodígios que a gente vê toda vez na TV, um menino muito inteligente, uma outra pessoa que nasce com uma vocação tremenda para alguma coisa, eu acho que algum resquício aparece. Sim. Sim, com certeza. Era só isso que eu ia comentar com vocês. Fecha. E aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, hoje, parando para 352, semana que vem, 353. Sim. As vibrações e a Lucélia, né, Lucélia? Sim. Depois a lista é a Fernanda e a prece final a Conceição. Oi. A prece final pode ser a dona Eliana fazer? Pode. Obrigada. Vamos, então, mentalizando Jesus com sua luz imensa e vamos abrindo nosso coração e vibrando a paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra, vibrando ao nosso Brasil e aos nossos governantes. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra nossa amiga Conceição. Vibrando a todos os doentes. Vamos vibrando a todos os hospitais, doentes, asilos, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias. Vamos vibrando também aos moradores de rua, a todos os desempregados que estão desesperados nesse momento, que Jesus dê a eles uma luz que guia eles. Vamos vibrando a todos os que perderam os seus entes queridos, que Jesus conforte a cada um. Vamos vibrando a todos os voluntários que trabalham para o bem. Vamos vibrando aos nossos lares e aos nossos familiares, principalmente aqueles que mais necessitam do nosso amor, da nossa compreensão. Vamos vibrando a nós mesmos. Que Jesus nos fortaleça a cada dia e que nós melhoramos a cada dia com estudo, com os aprendizados que temos. E vamos deixando uma vibração bem amorosa nas mãos do plano espiritual, utilizar onde for mais necessário. Que assim seja, graças a Deus.
Agora vamos elevar nossos pensamentos, enviar nossas vibrações aos nossos irmãos da lista de assistidos. Ademir Eduardo Bento, Adolfo Lenharo, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alda Aparecida Colli, Alice Helena Pérez, Aline Malanga, Aline Paula Silva Maluf, Alexandre de Menezes, Afonso Almino Ferreira Neto, Alexandre César Santos de Rezende, Amanda Machado, Ana Júlia Machado, Ana Paula Ferreira Rovani, Ana Regina Zuccheto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Expedito dos Santos, Antônio Carlos Gise, Arthur Mazuti, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Bernardo Malanga de Souza Coelho, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Domingos Roque Galvani, Douglas Abnagem, Edna Cristina Goulart, Edna G. Menezes, Eduarda Gise Roque, Eduardo Machado, Elvira Saran, Fábio Ribas Kramer, Fátima Dias, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Francisco Manuel Casselli de Menezes, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Giovana Kramer, Guilherme Gabriel Romagnelli, Guto Cossi, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa Kramer, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivanete Correia de Moraes, Ivani Aparecida Borges, Jane Augusta Pires Pereira, Janice Cassiolato Marques Guaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagem Filho, João Maríngolo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, José Augusto Lisboa, Júlia Daça da Silva Santos, Júlia Profilha Julice Mazuti Pazuki, Juliana Marsola, Kelly Toesca Feliciano, Lacácio Arruda, Leonardo Correia Imafuco, Lesiana Santos da Silva, Liliane Giglio Figueiredo Pereira, Liliane Blaia Martinez Bife, Loide Teodoro Ribeiro, Luciana Serrano, Lucimar Oliveira Salles, Luciana Rota, Lúcio Souza Coelho, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Marcelo Abinagem, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Carolina Francione, Maria Camila Cruz, Maria Carolina Francione da Silva, Maria Clara Campos Ferreira, Maria Cecília Pires Pereira, Maria Cristina Caselli de Menezes, Maria Helena Valim Pérez, Maria Júlia Mandadori Lima, Maria Luísa Mandadori de Carvalho, Maria Paula Santos Silva, Mariana Pistelli, Mariane Estraza, Marlene Aparecida Ribeiro Lima, Martelena Abinagem de Lesson, Mauro Perini Antunes Ribeiro, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Nayara Fernandes, Neide Goulart, Olinda, Oswaldo Antônio Fantin Júnior, Paulo César da Silva, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Reginaldo Ribeiro, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Samuel Rosa Severino, Sandra Marina Lenharo, Sérgio Henrique Anequini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abinagem, Sofia Almeida, Suzete Carvalho Kramer, Tadeu Benetti, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tatiana Aparecida Montini Roseto, Tainá Andrade, Thaís Damasceno Rezende, Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Vera Maria Nogueira de Lima, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abnagem, todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, escolas ETEC Dr. Francisco Nogueira de Lima, o Instituto e todas as escolas de Casa Branca.
Vibramos pelos abrigos de idosos de Casa Branca e para todos os abrigos do Brasil e do mundo. Também enviamos nossas vibrações aos nossos irmãos desencarnados, Adriana Benetti, Alain Rangel Filho, Ana Laura Brando de Lena, André Maríngolo, Antônia Delmo Moreno, Arival Kramer, Arthur Inácio Mateus, Assis Miguelito, Augusto Bento Ribeiro, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, Célia Martins Vieira, Daniel José Rita, Dave MacLean, Denis Amaro de Lena, Diogo Gonçalves de Almeida, Elizabeth Tenreiro, Enéas Marcelino da Silva, Fernanda Ranzani, Jordane Cristina Lima, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Isadora Machado, José Carlos Gonçalves, Juliane Rodrigues, Hermenegildo Osvaldo Sabaini, Leonardo Ramon Ribeiro, Lucinéia Marli Vasconcelos Paiva, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Cosse, Maria Benedita Dias, Maria da Penha Gato, Maria Elisa S. Moraes, Maria José Malafate da Silva, Maria Tereza Carvalho, Mário Pereira da Silva, Mariana Piccolo, Marlene Midon, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício César da Silva, Maurício Zanqueta, Neuza Corso, Oswaldo Soares de Oliveira, Silvio Medeiros, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Vitor José Pereira, Valesca Gomes de Souza, Dalbério e Zulmira Francisco. Eu acho que alguém postou hoje também solicitando que inserisse na lista de assistidos. Tentando encontrar aqui. Não estou achando, não. Se alguém quiser. Nora Bruna Bernardo. Ah, é minha nora, minha norinha. Minha Minha nora, nora. não, é minha nora, Bruna Bernardo. É a nora dela. Obrigada, estava tentando encontrar o nome aqui. Obrigada. Então, vamos neste momento agradecendo aos amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis, que esteve conosco em todo esse estudo, que esteve no lar de cada um de nós, nos unindo em pensamento, em oração e em vibração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Que nós possamos, na quarta-feira, estarmos novamente juntos em orações, e todos nós possamos ter um final de semana abençoado e uma semana abençoada pelos amigos espirituais. Que assim seja. Bom, lembrando que amanhã, né, nós temos 2 encontros. Um com às 15 horas com os nossos amigos do abrigo. E aí o nosso amigo Carlos vai fazer a palestra. Certo, Carlos? Às 18. Ô, Carlos, eu estava dando uma olhada no YouTube. Eu não achei o vídeo lá, tá? Tá? Ele não está com a imagem lá.
A hora que você... Verificar. Tá bom? Ok. Então é isso, pessoal. Até amanhã, então. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, até próximo sábado. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau. tchau. Deus também. Tchau, Dona Clara. Clara. Tchau, tchau. Até amanhã. Já que a gente É. vai.